boas-vindas aí aos nossos parceiros, fazer um agradecimento às nossas 3 bancas parceiras, Almeida Barreto Advogados, Coelho de Souza Advogados, primeiro Almeida Barreto de Manaus, Coelho de Souza Belém e Charão Contabilidade Manaus. A ideia foi a gente pegar os próprios parceiros da rede, que por serem nossos clientes, de alguma maneira já são diferenciados, eu encomendei no começo da semana, um trabalho no sentido de trazer um manual para tomada de decisão, né? Então, um trabalho em cima de uma legislação anticrise, com um olhar trabalhista, um olhar tributário, de oportunidades para esse curto prazo, mas eu quero alinhar algumas expectativas aqui com vocês, né? E para isso a gente tem que entender um pouco de estratégia, né? Estratégia é escolha. E diante da complexidade instalada, né? Você tem uma complexidade geopolítica, uma complexidade de saúde pública, uma complexidade de jogo de poder político, a produção legislativa e normativa trabalhista e previdenciária, que seria interessante, já está consolidada para esse curto prazo, ela está confusa. Então, a bem da verdade é que a gente não tem uma receita de bolo. Então, alinhando a expectativa com todos vocês, a gente não vai conseguir apresentar um to-do, quer dizer, um manual para todas as situações. A gente vai conseguir costurar isso, me parece, um pouco mais para frente, com o desenrolar das decisões no país, no mundo, no país, no estado, nas cidades. E aí vem produção normativa, e aí os nossos parceiros que são especialistas conseguem efetivamente produzir algo consistente e sistêmico. Até lá, o que é interessante a gente fazer enquanto presidentes de empresa? Ir tomando o pé, e estudando e entendendo quais botões devem ser apertados e em qual momento. Então, como que vai ser o formato do nosso encontro hoje? Ele é um encontro de 1 hora. Eu estou fazendo essa abertura para explicar um pouco a dinâmica. Vou passar a palavra para o professor Paulucci, que é orientador técnico de 2 das bancas que estão parceiras dessa entrega hoje. O Paulucci está com 2 chapéus, porque ele é diretor part-time de uma empresa e também tem decisões a serem tomadas, e ele orienta, como orientador PAEX, 2 das empresas que estão como facilitadores do encontro de hoje. Então, vai me ajudar a fazer o rodapé desse encontro. Então, em seguida, a gente vai passar para o Dr. Bonatti, que vai fazer um panorama tributário, né, do que hoje já se tem, e o que tem é muito para o micro, para a média ainda não está muito consolidado. Depois o Charão vai falar um pouco de uma oportunidade específica que ele já vem trabalhando com os clientes dele e que é dinheiro na gaveta, então não está ligado à crise, mas é dinheiro, impacta a última linha. Então ele vai fazer uma apresentação sobre essa oportunidade. Em seguida, a doutora Roberta vai falar um pouco sobre a versão 1.0 de um manual de decisões na área trabalhista. Então, a gente vai entregar para vocês ao final essa versão 1.0 e ela vai explicar um pouco do que vai ser a 2.0 e a 3.0, que ela vai ser, você coloca pesos, quer dizer, qual é o teu segmento, em que momento que estamos, suas lojas estão abertas, sua produção está funcionando, depende do número de funcionários. Então, a ideia é a gente criar uma tabela dinâmica, estou trazendo spoiler um pouco da Roberta, para que você consiga tomar decisões melhores. E, ao final, eu quero que seja mais de 50%, eu vou mediar para que a gente tenha mais de 50% do tempo uma clínica para atendê-los com as dúvidas que forem surgindo, né, com perguntas específicas aqui. Então, passo a palavra aqui para o professor Paulucci para fazer uma moldura, em seguida, Bonatti. Ok, obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem aí nesse período de confinamento. Bem, a respeito desse comitê que a gente criou, basicamente, no início da semana passada, né, já estava programada a instalação do comitê de crise em cada um dos clientes. Então, conversando tanto com o Almeida Barreto, que é uma banca de advogados com especialidade
trabalhista e tributária e empresarial, tem várias especialidades, quanto com o Charão, que é uma consultoria de contabilidade. O que ficou claro? Que o desafio para os dois era assessorar os clientes e manter os clientes saudáveis e de pé e em condições de enfrentar a crise que se apresenta. Então, o grande desafio para eles é manter os clientes vivos, porque a garantia de receita é que o cliente continue existindo e continue saudável em condições de operar depois dessa crise. Então, esse era o grande desafio. E tanto para um quanto para outro, o que eu coloquei? Que eles deveriam assessorar da melhor forma possível, entendendo tudo aquilo que iria surgir a nível tributário e trabalhista e também dos procedimentos e da execução contábil para viabilizar que as empresas salvassem o máximo de caixa, atuando com o que viria a surgir, seja por legislação presente e atual, seja por legislação e decreto que vem se configurando. E, nesse sentido, a gente começou a trabalhar, e a ação de curtíssimo prazo, naturalmente, era salvaguardar a saúde dos funcionários, colaboradores, deles próprios, né, e de todos os clientes e da sociedade de uma forma geral, atuar na comunicação, comunicar claramente com todo mundo e se posicionar rapidamente e se aproximar dos clientes. Então, essa foi a orientação dentro da metodologia que a Fundação Dom Cabral desenvolveu aí de forma emergencial para a gente poder enfrentar essa crise. E assim foi feito, assim como todos os outros clientes. O que acontece é que o tema que eles trabalham e esse desafio que eles têm com os clientes próprios é o desafio de todos nós. Conversando com o Fábio a respeito de cada uma das situações, o que a gente viu que seria interessante fazer um consórcio com a visão jurídica e com a visão contábil para ganhar força toda a argumentação e todo o entendimento do que estava acontecendo. E aí surge uma situação interessante, porque eu também, no papel de gestor e líder de uma empresa de biotecnologia, com um porte semelhante ao porte médio das empresas do PAEX, eu tinha o mesmo desafio e assim fiz, da mesma forma que a gente disseminou o comitê de crise e uma estrutura de gestão da crise, eu fiz assim na empresa que eu sou gestor. Só que aí agora tem um grande desafio que é o que eu vou fazer com os funcionários, qual a melhor forma, porque eu vou me manter trabalhando part-time com a equipe reduzida, mas já tem muita gente em casa, tem pessoas que eu vou colocar de férias, mas ainda existe uma dúvida da forma como eu vou afastar essa turma. Se vai ser suspensão de trabalho, de contrato de trabalho, se vai ser férias coletivas, se vai ser pontualmente, se eu vou demitir. Então, eu tenho essa dúvida também. E a questão tributária também. Tem o desafio bancário, tem vários desafios. Então, assim como todos vocês, eu estou enfrentando o desafio de decidir e de tocar a empresa num ambiente de muita incerteza. E o que a gente vem discutindo nesse comitê que foi formado com uma banca de Manaus, uma banca de o escritório de contabilidade em Manaus, é entender exatamente o que está acontecendo e mapear todas essas decisões e as alternativas que a gente tem para salvar caixa e para enfrentar a crise. E aí vem outro desafio também, é que como executar, como colocar em prática tudo isso que está sendo definido. Então, eu entendo que o papel do advogado, para todos vocês, ele é fundamental para dar essa orientação, fazer a leitura e auxiliar no enquadramento. E a contabilidade vai ter de ajudá-los também a colocar isso em prática, seja conduzindo um processo de férias coletiva e colocando todo mundo em férias, bem ancorado e estabelecendo a forma que vai ser feito os desembolsos e buscando preservar o caixa de forma naturalmente preservar o caixa e enfrentar a crise da melhor forma possível sem impactar demais a operação. Porque ninguém aqui quer demitir. Eventualmente a gente vai ter que demitir, mas se eu puder preservar a minha equipe e esperar um determinado momento sem ferir demais meu caixa e sem sangrar demais a empresa, talvez seja o que todos querem. Mas então é isso. Eu vou passar a palavra agora para o Eduardo, que vai falar sobre a questão tributária,
mas eu vejo que algo que eu comentei com o Fábio e a gente vem comentando é que foi estratégico ser muito rápido em preservar nossos funcionários, em fazer uma comunicação, preservar a caixa. Só que é estratégico também aguardar a melhor decisão que vai ferir o nosso caixa da menor forma possível nesse momento. E a gente tem de aguardar algumas coisas que vão acontecer. Então, eu considero que é estratégico tomar essas atitudes com calma e bem ancorado com a visão jurídica e com a visão contábil. Eduardo. Vamos lá, Paulo? Bem, pessoal, meu nome é Eduardo. Quem não me conhece, eu sou tributarista da Almeida Barreto Advogados. E a gente fez uma análise, vem fazendo já há 2 semanas, né? Essa é a segunda semana, dessas medidas tributárias relativas ao Covid. Então, eu vou iniciar com a pior das notícias, que é não termos decisões tributárias no Estado. Então, o governo do Amazonas ainda não editou nenhum ato relativo ao ICMS. E tinha-se uma expectativa de que terça-feira fosse sair alguma coisa. Eles mexeram no ICMS da conta de energia, mas não mexeram no ICMS como um todo. Então, no governo do Estado do Amazonas, a gente não tem ainda nenhuma medida tributária que a gente possa utilizar para salvaguardar as empresas. A Prefeitura de Manaus, sim, já editou o seu primeiro ato, suspendendo e oferecendo condições especiais de reparcelamento para IPTU e alvará, mas também não tratou do ISS. Então, se tiver algum prestador de serviço aqui conosco, o ISS ainda não foi suspenso por nenhum ato tributário da Prefeitura de Manaus. E a gente, então, cai para a questão, para a seara federal. Então, na seara federal, até ontem, tinham sido medidas muito tímidas, não específicas para empresas de médio e grande porte, lucro real ou presumido. As medidas eram voltadas e destinadas aos simples, principalmente, e aos devedores. Então, a PGFN suspendeu as execuções e as cobranças, significa que você já tinha que estar devendo, e ofertou a suspensão do prazo de pagamento para as empresas do Simples, nos tributos federais. Mas ontem, e um detalhe, né, para as importadoras que estavam trazendo produtos relativos ao Covid, também houve isenção de imposto de exportação e relaxamento do despacho aduaneiro. Mas quem não faz a importação dessas mercadorias também não tem nenhum benefício. Mas ontem surgiu a primeira grande boa notícia, que foi a suspensão das CNDs. Então, a CND, que é um ponto muito delicado em Manaus, em razão do cadastro na SUFRAMA, sofreu essa medida que eu acho bem importante para as empresas na hora de gerenciar o seu caixa. A Procuradoria da Fazenda autorizou 90 dias de suspensão inicialmente, para quem a contar de 24 de março. Para quem já tem a CND, não vai perder. Para quem não tem a CND, aí vai ter um trabalhinho maior de conseguir recuperar. Mas quem tem a CND, ou quem vinha com a CND, provavelmente todas as empresas SUFRAMadas têm a CND para poder manter o cadastro da SUFRAMA, é uma ótima medida. Significa dizer que se você apertou o caixa, não tem como pagar alguns dos seus tributos federais, você pode criar uma estratégia dentro da sua empresa para saber quando é que você vai pagar, sem ter o risco de perder a CND e sem perder a SUFRAMA. Então, de medida concreta do governo federal, impactante para empresas do lucro real e presumido, por enquanto, só a suspensão da CND. Para quem é do Simples, sim, aí já tem uma vantagem da prorrogação de prazo. Então, pelo que vocês viram aqui com as parcas informações que eu passei para vocês, os governos realmente estão muito tímidos nessa seara, editaram pouquíssimos atos, e eu acredito que eu estava conversando hoje mais cedo com o Charão e com a Manuela, e a gente estava acreditando que hoje fosse sair a suspensão dos tributos federais para os outros regimes tributários. Mas eu acabei de verificar no Ministério da Economia que não tem ainda essa decisão. Então, por hora, de impactante, de direto, de decisão que você possa utilizar, você que é do real do presumido, do lucro real presumido,
somente a prorrogação da CND, que permite que você fique inadimplente sem perder a SUFRAMA. Então, nesse momento, é isso. Acredito que virão mais medidas. Eu estava lendo que o Paulo Guedes pretende anunciar mais medidas, mas a gente tem que aguardar. Por enquanto, é só isso, infelizmente. Obrigado, doutor Eduardo. A gente vai fazer o seguinte, se surgir algo relevante, a gente consolida e informa o grupo, tá bom? Com certeza, se algo acontecendo, eu reporto para FDC e OBS e aí a gente faz um meio campo. Tá fechado. Eu vou passar a palavra Fábio, agora. Posso fazer um comentário, Fábio? Pode. Dentro disso aí que o Eduardo falou, eu vi hoje que parece que o Paulo Guedes pretende até segunda-feira soltar alguma coisa para as empresas de lucro real. Aí eu não sei se as de presumido também vão ter alguma coisa, mas para as empresas de lucro real até segunda-feira, e as do Simples, como você comentou, já foi prorrogado. Em termos estaduais, aí vai depender de fato de cada estado. E só também para a fala que o Charão vai ter em seguida, me parece que amanhã será republicado aquela medida provisória que previa a suspensão do contrato de 4 meses, que depois foi revogada porque a redação estava mal feita. Parece que a expectativa é que dela ser republicada amanhã. Ok, era isso aí. Com a suspensão de 2 meses só, hein, Tamar? Parece que vai voltar agora com a suspensão de 2 meses, não mais 4. 2, tá. Eu pedi para todo mundo para a gente divulgar o que a gente tiver mais certeza, porque se a gente fizer conjectura, confunde, né? Então, quando a gente tiver certeza, a gente traz o que é certo. Acho legal e interessante. Oi, pois não. Eu não sei se alguém aqui tem loja em Boa Vista, Roraima, mas sim já editou decreto para o ICMS deles. Tá. Eu vou passar a palavra para o Charão. As perguntas que estão chegando, eu vou acumular, porque a gente vai fazer uma espécie de clínica depois. Então, eu vou acelerar a apresentação e todas as perguntas estão registradas no chat. Depois a gente vai perguntando, eu vou endereçando as perguntas. Fiquem à vontade de registrar no chat aí, ou mandar para o meu celular. Mas eu vou seguir essa dinâmica, porque senão a gente estoura o tempo. Tá bom? Vai lá, Charão, a palavra é tua. Boa tarde a todos. Nesses últimos dias, a gente vem acompanhando aí as mudanças, as possíveis mudanças e as expectativas, né, em relação à parte tributária. O doutor Eduardo aí já fez um apanhado com vocês de que tivemos pouquíssimas mudanças ou quase nada, né? E aí, nesses dias, principalmente eu e a Manuela, a gente conversando, a gente vê que existe muitas oportunidades de redução da carga tributária federal para as empresas tributadas pelo lucro real, e na prática, como nas nossas consultorias, a gente vê que muita empresa aqui em Manaus não utiliza todas as ferramentas, e são ferramentas legais, já previstas em lei, né? E isso, no momento de crise, é dinheiro que está parado na gaveta, né? O Fábio falou muito bem, né? Que a gente tem que cuidar do caixa, tem uma série de medidas de prorrogação, mas se a gente está pagando tributo a maior, né? Se a gente reduzir e recuperar o que pagou a maior, a gente bota dinheiro para dentro de casa. Bom, com isso, para não ficar alargando todas as possibilidades que existem, que elas não são poucas, né? Eu quis trouxe aqui um ponto o mais relevante do momento, porque ele tem um grande impacto financeiro na tributação de imposto de renda e contribuição social, e muitas empresas ainda não têm nem o conhecimento disso, tá? E, infelizmente, muitos contadores ainda que eu tenho conversado não sabem nem do que a gente está falando, tá? É a exclusão da subvenção. Desculpa que eu apertei aqui e desliguei o microfone sem querer. Volta a falar, Charão. Repete do início. Então, assim, o ponto que eu vou dar como exemplo para vocês, que é dinheiro guardado na gaveta, tá? É a exclusão das subvenções de ICMS da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição para as empresas tributadas pelo lucro real, certo?
Isso já tem, houve uma mudança em outubro de 2017, através da Lei Complementar 160, né? E dali em diante não há necessidade de tributar as subvenções. E aí eu vou dar um panorama para vocês, tá? Genérico, tá? Mas a gente aplicou esses cálculos em algumas empresas, em alguns clientes, tá? E tivemos a redução no varejo em torno de 50% do valor a pagar do imposto de renda e da contribuição social, e nas distribuidoras nós tivemos quase de 90% a 100% da redução do imposto de renda. Tá? Muita gente, algumas pessoas que ouvem esse assunto mencionam, não, mas subvenção de ICMS só existe na indústria. Não, toda a redução ou isenção de ICMS, ela não importa se é comércio ou indústria, ela é uma subvenção e não incide imposto de renda. Então, além disso, eu vou pincelar 2 pontos importantes. Empresas que vendem para o interior do Amazonas, o PIS e COFINS não está isento, né? Mas hoje a gente já tem como excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS de forma administrativa, bem como a subvenção também. Não precisa de processo, tem lei, tem como fazer isso de forma rápida e objetiva. Tá? Então, o segundo item seria a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. E o terceiro é o reintegra, é um outro processo de benefício em relação ao PIS e COFINS. Tá? Então, não quero me estender muito, mas eu quero dizer que, nesse momento, é importante a gente rever, principalmente as do lucro real, porque até as possibilidades são muito pequenas. O lucro real, rever a forma que está fazendo os cálculos, porque, com certeza, tem várias empresas pagando imposto maior. Então, Fábio... Charão, tem uma pergunta, não sei se você viu aí, se isso serve, seja um pouco mais específico com relação ao presumido. Você falou que é a última pergunta aí. Não, é que assim, presumido, não se aplica a subvenção para o presumido, tá? É só para o lucro real, não tem como excluir no presumido. A exclusão do ICMS da base de cálculo do FINS se aplica para o presumido também. Pode calcular, inclusive recuperar valores em relação ao passado, e muita gente aí deve ter ação judicial também para ter um benefício maior. Mas, de forma administrativa, a Receita Federal já tem parecer da Receita Federal de como fazer o que ela aceita. Não é o melhor dos cálculos, mas já é dinheiro que a gente consegue recuperar. Então, para o presumido, eu recomendaria a exclusão do ICMS, da base de cálculo. Obrigado, Charão. Pessoal, todo mundo depois quiser ter contato individual com quem está fazendo exposição, a gente faz essa ponte. Fiquem tranquilos aí. Tá? Vou chamar agora... Oi, Charão, pode falar. Depois eu vou lançar ali no grupo um post com esse resumo aí do que eu falei, legal. E aí estou à disposição. Tá legal. Doutora Roberta, a palavra é sua. Agora a doutora Roberta vai falar sobre sobre o prisma trabalhista aí. Boa tarde, gente. Eu sou Roberta Coelho de Souza, do Escritório Coelho de Souza aqui do Pará. Nós trabalhamos já há muito tempo na área empresarial e sabemos o quanto é relevante essa abordagem no aspecto trabalhista, né? O quanto ela é delicada, o quanto ela deve ser pesada num momento desse. No momento em que a prioridade sempre é o caixa, né? A gente aprendeu aqui nas nossas outras reuniões, mas a área trabalhista, né, as relações de trabalho podem ser fontes de muito desconforto e penso que vocês, como empresários, devem saber bastante disso. Então, a gente já tem bastante informação, todos os empresários têm a informação a respeito do que é cabível pela CLT, do que é cabível pela MP, né, as possibilidades, mas nós fizemos aqui um resumo, principalmente de forma comparativa, que eu vou compartilhar aqui com vocês, das possibilidades que nós temos até hoje. A questão da suspensão,
né? Ela havia entrado na MP, mas depois foi revogada, né? Porque a suspensão originariamente na CLT ela era para fins de aprimoramento profissional, né? Então seria muito fácil. Eu vou fazer um curso pela FDC, estou fazendo meu aprimoramento, o empregado fica sem receber salário, enfim, e contextualiza toda aquela situação que era prevista na CLT. Então, por enquanto, ele até deve vir com uma outra redação, com alguma exigência maior que não seja só a qualificação profissional. Mas dentro das possibilidades que a gente tem hoje, eu vou entrar aqui, eu fiz um modelinho, vocês estão todos vendo? Eu compartilhei aqui a tela. Sim, estamos vendo, doutora. E aqui, além da questão da fundamentação legal, nós buscamos separar para poder ficar mais claro. Então, quando eu menciono a iniciativa de afastamento, é para que nessa análise você possa compreender se é uma iniciativa do empregador, se há necessidade do acordo entre o empregador e o empregado, se há necessidade de participação do sindicato, né, que é quando tem necessidade de convenção coletiva. Então, isso faz com que essas modalidades fiquem mais próximas ou mais distantes, né? Aqui eu coloco a fundamentação legal porque aqui são medidas que são da MP e outras que ainda são da CLT. Essa questão da redução salarial, ela já abarca a questão de força maior, que é o momento exato que nós estamos vivendo. Então, já havia uma previsão na CLT com o limite de 25%, né? sem que isso cause uma redução maior do que o salário mínimo, né? Então, é o tipo de situação que pode ser aplicada já de imediato, tá? Abaixo, nós tratamos de como é feita a comunicação, né? Entre o empregado e o empregador para cada uma dessas modalidades, né? Então, se vocês perceberem, a gente abarca aqui até a situação da justa causa. Se eu não me engano, ficou aqui por último. A justa causa em função da saúde pública, né, que é uma situação que ela é prevista para efeito de descumprimento do empregador com relação às situações de higiene, mas que numa situação como essa, em que de pandemia e que os funcionários também têm que obedecer a procedimentos de higiene e as determinações da OMS, também é possível a demissão por justa causa por descumprimento dessas orientações. E nesse caso, a questão das verbas ficam limitadas ao que já existe, né? Então, não incide multa de 40% sobre o FGTS, nada nesse sentido. Com relação a essa questão das notificações, só para trazer uma informação, hoje em dia existe um serviço que é um serviço de e-mail rastreado. É como se fosse antigamente aquela carta registrada, né? Então, como as comunicações entre empregado e empregador vão se fazer de forma remota e muito provavelmente não será possível a certificação em ambos os lados, ou seja, eu posso mandar o e-mail certificado e o meu empregado não vai certificar de volta para me devolver, e eu preciso ter a certeza de que ele chegou até o destino, que ele cumpriu a sua função. Então, tem um e-mail chamado e-mail rastreável. Ele tem um chamado carimbo do tempo. O carimbo do tempo ele vai dizer exatamente qual foi o dia e a hora que esse e-mail foi mandado, e ele vai rastrear, vai dizer qual foi o IP que foi recebido esse documento, se realmente ele chegou ao seu destino, se aquele e-mail está ativo, e ele lhe fornece uma certificação do caminho que o e-mail percorreu. Inclusive, ele já é aceito pela Justiça do Trabalho, tá? Porque essa questão da comunicação aqui, ela ainda é um pouco delicada, né? Então, aqui o objeto, a gente normalmente, de qualquer dessas modalidades, é preservar a saúde do trabalhador, né? E também, por outro lado,
redução de custos, algumas têm redução de custos, outras têm um aproveitamento do tempo, então não necessariamente algumas vocês têm a redução de custo imediato, mas você tem um aproveitamento de tempo melhor do seu funcionário. Por exemplo, no caso do banco de horas, então eu posso dispor de 2 horas do trabalho do meu funcionário hoje, que a minha demanda está menor, e no futuro utilizar essas 2 horas como compensação, não havendo necessidade de pagamento de hora extra, né, limitada aos próximos 18 meses. Então, é mais ou menos uma otimização do tempo do trabalhador, né? Aqui, quando eu coloco os envolvidos, é porque eu coloco qual dessas medidas ela é cabível a quem, porque algumas não são aplicadas a estagiários e aprendizes, algumas só a funcionários, e então tem esse esclarecimento caso a caso, né? Aqui fala da questão da disponibilidade para o emprego do empregado, né? Se ele vai estar disponível durante esse período, se ele vai estar indisponível, se ele vai estar indisponível por um tempo parcial. Aqui nessas 2 situações, são situações em que há a desvinculação do contrato, portanto o contrato é encerrado, né? No caso de justa causa, e no caso, que é um caso interessante, que é sem justa causa, mas com o encerramento ou da empresa, como pessoa jurídica, ou do estabelecimento. Então, se o empresário tem 4 lojas, fechar uma delas, ele pode dispensar todos aqueles funcionários, obviamente, se ele não for remanejar para outro lugar, sem justa causa, mas com uma redução no pagamento das verbas, tá? Então, aqui eu coloquei a repercussão financeira, que aí chega muito bem aonde interessa para a gente, né? O que tem alteração salarial, o que não tem alteração salarial. Então, eu vejo que tem acontecido muita confusão com relação a home office e banco de horas, né? O home office, você pode fazer o home office do tempo integral, você pode fazer o home office de um tempo parcial, só que aí, esse tempo parcial, obviamente que as horas restantes não vão entrar no banco de horas, ou é home office, ou é redução de jornada, ou é banco de horas, tá? Então, até a gente gostaria que pudesse fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, mas não é viável. É importante destacar que, ao longo desse período de crise, que nós não sabemos ainda quanto vai ser, quanto tempo será, nós podemos transitar entre algumas dessas modalidades. Por exemplo, eu não sei o que vai acontecer daqui a 15 dias, né? Existe essa possibilidade, que é o adiantamento dos feriados, que é essa bem aqui, antecipar a folga, né? Eu fiz aqui um levantamento rápido de feriados federais, vamos ter 11, daí por diante. Aqui no Pará, estaduais, vão ter mais 4. Então, podemos contar em uns 15 dias de afastamento, apenas compensando um dia pelo outro, puxando esses dias para cá, e no momento que esses feriados acontecerem, o empregado vai trabalhar normalmente, tá? Então, é como se fosse aqui um banco de dias, por assim dizer, né? E aí é que eu falo daquela questão da otimização do tempo do empregado. Essa observação sobre o FGTS, ela incide em praticamente todos eles, né? Porque ela incide com relação a todos os contratos de trabalho, que houve a suspensão da exigência por até 3 meses, né? E o parcelamento em até 6 vezes, né? Então, suspensão da exigência, pagamento por 3 meses, parcelamento até 6 meses, pagamento até o 7º dia útil de cada mês, sem incidência de correção, multa ou TR, tá? Vamos lá. E aqui no final eu coloquei, né? Com relação ao home office, é importante você estabelecer rotina e fixar procedimentos, né? A segunda dica, o teletrabalho não se confunde com o trabalho externo, e por essa razão a comunicação entre empregado e empregador pode ser feita com tranquilidade através de aplicativos e tudo mais. Foi uma questão abordada textualmente na MP, né? E já estou unindo aqui as 2.
E aqui, com relação à questão das férias, espera aí. Antecipação de férias e antecipação de feriados, que é quando o empregado se afasta completamente da sua atividade, fica indisponível para o trabalho, né? E a dica para esses é dar prioridade para aqueles que estão no grupo de risco, até porque a CLT permite que ele se negue a fazer o trabalho e também acione o empregador como numa justa causa reversa de que o empregador o está expondo ao risco, tá? Essas outras dicas aqui são sobre esse aqui é o banco de horas, esse aqui é bem importante. Isso, o banco de horas, ele antigamente, quer dizer, em situações normais, você poderia utilizar de 3 a 6 meses, agora é um banco de horas anual, né? Então, se a função daquele empregado está paralisada, é melhor ele ficar em casa e compensar quando a atividade tiver voltado ao normal, né? E o empregador, ele poderá compensar as horas, até 2 horas por dia, em até 18 meses. Então, é bom fazer o cálculo de quanto seriam essas 2 horas desses 18 meses deste funcionário, né? E com relação ao banco de horas, é isso. Aqui, na justa causa, que a gente tem eu tenho algumas ponderações, mas elas são bem particulares minhas mesmo. É importante fornecer toda a orientação do treinamento, do cumprimento das regras estaduais, municipais de saúde, da OMS, para que, no caso de violação desses procedimentos, a gente consiga configurar a justa causa com um pouco mais de clareza, que a gente sabe o quanto é difícil configurar aí uma justa causa. Aí eu peço aqui só uma licencinha para vocês, já estou passando aqui um pouquinho do meu tempo, Fábio. Isso aqui ele é um embriãozinho de uma tabela que é mais dinâmica do que a anterior, tá? Essa aqui, ela é um modelo baseado no modelo Gucci, é uma adaptação minha mesmo, que eu fiz para atender a demanda do escritório, porque somos 120 colaboradores e os advogados todos são CLT, então precisávamos realmente tomar uma medida e ter tranquilidade e ter segurança de quais medidas seriam eleitas da forma mais adequada. Então, como são diversos fatores, né? Então aqui eu fiz algumas observações de cenário, aqui algumas observações com relação à mão de obra. Então, nesse cenário aqui, é um advogado sênior da área civil, do contencioso, mas também do consultivo, com os prazos suspensos, né? Então, qual é a importância, e aqui a gente vai dando uma escala de valor, né? Qual é a importância desse funcionário no fluxo de trabalho, quer dizer, quanto está sendo o fluxo de trabalho da empresa? Está em 40%? Então, consigo colocar aqui o número 4. E é importante destacar que, em havendo o aumento do fluxo, eu posso alterar essa tabela e ela vai atualizando a necessidade de cada momento, de cada contexto, tá? Então, esse percentual aqui é para nos ajudar a estabelecer um peso dentro dessas prioridades, né? Então, aqui nessa situação desse advogado, eu preenchi todos os itens e a indicação de início seria, para esse primeiro período, tá? Para a primeira semana de abril, seria realmente teletrabalho. A segunda opção seria a antecipação de férias individuais, porque eu falo tanto da questão da disponibilidade de tempo, quanto da necessidade da empresa e da repercussão financeira. Então, aqui vocês podem ver que a gente levanta um impacto positivo na redução da folha. O teletrabalho, tirando como um exemplo, não tem impacto positivo nenhum, ao contrário, a folha continua onerada da mesma forma, tá? A adequação da medida às regras da OMS. Por que eu coloquei isso aqui? Coloquei para a gente poder monitorar a flexibilidade da questão do isolamento. Então, hoje em dia, eu praticamente tenho que cumprir pelo teletrabalho. A partir do momento que for flexibilizado, eu posso reduzir aqui de 10 para 5, tá? Então, redução dos custos de operação física. No meu caso, como nós somos prestadores de serviço, essa repercussão ela é pequena e por isso eu botei um percentual de 5%.
Mas, no caso de uma indústria, por exemplo, ela vai ser mais impactante se os funcionários não estiverem trabalhando. Então, é mais ou menos essa ideia que eu queria propor aqui para vocês. Eu estou validando ainda essa planilha, né, fazendo alguns cenários para que permita essa análise dinâmica e constante da situação ou do trabalhador ou do grupo de trabalhadores, né? E vocês veem que nesse aqui a gente consegue analisar a situação da mão de obra, né? Sobre o aspecto da mão de obra. Roberta, eu acho que tu está mostrando uma tela que eu não estou vendo, pelo menos. Eu não sei se os demais estão vendo. Qual vocês estão vendo? Só o teu PDF. A planilha que tu está explicando não está aparecendo. Jura? Não acredito. Peraí. Ah, eu não compartilhei. Nossa. Exatamente. Então, a tua explicação tá... Meu Deus do céu. Peraí, gente, que a minha planilha tá ótima. Estão vendo agora? Agora sim. Uma planilha de Agora Excel? sim. Ah, gente, que horror. Por isso que eu estava achando que ninguém estava... Enfim, só explicando aqui rapidinho. Esses valores que eu mencionei para vocês são esses que a gente preenche aqui, né? Vocês devem ter alguma familiaridade, porque ela é semelhante a uma planilha Gucci, tá? Então, a gente tem que estabelecer aqui os valores. E, no final, o que der o resultado maior é o que é prioritário, tá? Os percentuais eu coloquei de acordo com os percentuais adequados para a minha empresa, mas farei a adequação dependendo do ramo de atividade, como eu falei. Então, dependendo da situação, se houver o afastamento, se for uma indústria e houver um afastamento da mão de obra, então a redução dos meus custos na minha operação fixa vai ser maior que 5%. Né? A minha eu estou considerando aqui redução de luz, redução de internet. No teletrabalho, ela é grande. Né? Então, esses itens aqui são para a gente levar em consideração e modificar conforme o cenário for modificado. Então, eu coloquei aqui pelo menos os meses de abril e maio para fazer uma análise semanal. Então, aqui primeira, segunda, terceira e quarta semana. Né? Então, nesse advogado que eu contextualizei aqui para vocês, que ele está com os prazos suspensos, que ele é um advogado sênior, portanto, ele tem relevância nesse momento, né? Ele é advogado do contencioso, mas também é advogado consultivo, então a atividade dele não cessa, não fica absolutamente indisponível. Então, a questão das férias, não antecipação de férias, férias coletivas, redução, quer dizer, a gente não consegue impor porque há necessidade dessa mão de obra. Então, isso aqui é só uma versão 1.0 aí, como o Fábio falou, né? E a ideia é a gente refinar isso daqui para também disponibilizar e adequar esses tipos de flexibilização, esses percentuais, a realmente aos segmentos de acordo com, né, com o perfil do segmento. Então, era isso, gente. O que eu espero ter contribuído também para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu fico à disposição. Aí eu lamento não ter... estar fazendo a explicação toda com a tabela anterior, mas enfim. Doutora Roberta, não tem problema. Essa versão ela está sendo aprimorada. A gente pode compartilhar, deixando claro que é uma versão 1.0. E aí eu queria passar logo para as perguntas. Eu vou priorizar as que estão no chat. Fizeram uma pergunta com relação ao FGTS. Vou dar a palavra para o doutor André agora, e aí a gente vai fazendo um bate-bola com a doutora Roberta e com o doutor André. Cada um responde uma pergunta. Deixa eu só, então, tirar isso daqui, para não atrapalhar. Pronto. Bem, em relação ao FGTS, o que foi definido na medida provisória é que fica suspenso aí o pagamento de março, abril e maio, né? E você começa a pagar esse FGTS somente no mês de junho, podendo parcelar ele em até, salvo engano, 7 parcelas. Mas eu queria a ajuda do Charão nisso aí, tanto da Manuela como do Eduardo, porque eu creio que eles tenham que fazer a declaração, mas só não faz o recolhimento. É isso, Charão? Oi, André. A empresa continua transmitindo as CFIPs, tá? Tem um prazo, 20 de junho, para transmitir todas as CFIPs, para poder depois aderir ao parcelamento. Então, a minha recomendação é que continue transmitindo as CFIPs em dia, inclusive, para não acumular todas para o dia 20 de junho. E aí, a princípio, essa dívida vai aparecer no conectividade, como são os demais parcelamentos, né? Então, se você está pagando e não pagou, vai lá
lá na época do parcelamento, vão aparecer essas 3 competências em aberto, a empresa vai parcelar pelo conectividade, tá? Perfeito. Tá, vou para a segunda pergunta. Doutora Roberta, explica com mais detalhes a questão da redução de salarial de 25%. Pois bem, a CLT, ela já previa a redução, já previa a situação de força maior, que é a situação que está configurada atualmente, né? E configurada essa situação, e no nosso caso, que é uma situação incontestável, que há o decreto do governo federal sobre a situação de força maior, é previsto já na CLT, ou seja, não foi objeto da MP, porque já era objeto da CLT, tá? A redução de 25% durante o período que durar a força maior, tá? E nesse caso é só a redução e não tem compensação, tá? É só a redução mesmo de 25%. É o artigo 503 da CLT. E o melhor, é uma determinação unilateral, não precisa ter anuência do empregado. Bom, espero que tenha respondido. Um detalhe, uma coisa importante, tá? Essa redução só é possível se o empregado tiver a garantia do retorno ao trabalho, tá? Quando cessar da situação de força maior. Fábio, deixa eu só fazer uma observação em relação a isso, porque, Roberto, eu já vi isso acontecer aqui no Amazonas, no Distrito Industrial. Alguns anos atrás, o polo de duas rodas sofreu um baque muito grande quando os bancos seguraram a questão do financiamento, né? Então, os bancos travaram um pouco o financiamento e o número de motocicletas vendidas diminuiu muito. A Motor Honda, Yamaha, Suzuki e algumas outras se reuniram para fazer essa redução. E houve uma conversa prévia com o presidente do TRT daqui, tá? Que nós estamos aqui na 11ª região. Houve uma reunião com o presidente e o entendimento do presidente foi que essa redução ela seria possível desde que isso passasse por um acordo coletivo com o sindicato, tá? Então, isso foi uma decisão daqui, do regional, né? Porque o entendimento aqui da região é que o 503 ele não foi recepcionado na integralidade pela Constituição Federal. Então, a gente eu só coloco essa ponderação porque eu já vi esse caso acontecer anteriormente. Deixa eu só esclarecer aqui um pouco melhor. É um risco que se corre. Mas o que eu entendo o que eu entendo que é diferente da situação é porque essa situação de força maior é de fato uma situação não só do Amazonas, mas do Pará, mas do Brasil e do mundo. Então ela não vai beneficiar ou deixar de beneficiar apenas um setor da economia, né? A força maior ela realmente atingiu níveis completamente fora do parâmetro, né? E no caso da necessidade da intervenção do sindicato, é quando, pelo menos aqui ao nosso ver, é quando há a redução de salário com a redução de jornada. Aí sim precisa do intermédio do sindicato, porque é feito através de convenção coletiva. Eu acho que a grande questão nessa situação é a configuração da força maior. Uma vez configurada a força maior, com o decreto do presidente, né? Com a manifestação do estado, do município e tudo mais. Então, não há divergência com relação à força maior. A gente sabe que cada tribunal tem um entendimento, realmente, flexibiliza com relação a algumas coisas, mas eu penso que se há uma oportunidade em que a força maior pode ser configurada, é num momento como esse. Mas é um risco, né? Tem aí sempre um risco. Doutor Eduardo Bonatti, tem uma pergunta sobre a questão de se a prorrogação da validade da CND também alcança impostos parcelados.
Tá sem áudio, Eduardo. Perdão, ainda me enrolo nessas conferências. Se tiver com parcelamento em dia e a CND tivesse válida em 24 de março, está tudo prorrogado. O parcelamento também pode ficar inadimplido. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma complementação? A gente tem aí 9 minutos, tá? O microfone está aberto para quem quiser abrir e fazer uma pergunta. Oi, Fábio. Rodrigo Volgan falando aqui. Tá? Só fazer uma complementação que eu acho extremamente importante na questão do home office, tá? Que é a questão do Delta. Então, quando vocês forem fazer os contratos de home office dos empregados de vocês, ou se já fizerem, coloquem a questão do Delta, que é a questão da internet, que o empregado acaba ficando em casa, que o nosso tribunal tem condenado, nosso tribunal 11ª Região tem condenado muitas empresas na questão do Delta. E só uma recomendação, em virtude de várias conversas que tenho tido com magistrados, membros do Ministério Público, bastante cuidado nessa justa causa em virtude da saúde pública, até porque sabemos que é uma situação temporária, tá? E tem a questão da proibição do CID, que você pedir, o empregado, teoricamente, no momento que ele mostrar que está com coronavírus ou Covid-19, entendo da melhor forma, no momento que ele apresentar o atestado, faça o afastamento dele. E quando fizer o afastamento, é o melhor caminho a ser tomado. Se ele se recusar, aí sim cabe a justa causa. Então, bastante cuidado só com essa situação. É só um complemento e parabéns, doutora, pela apresentação. O material está excelente. Obrigado, Rodrigo. Quem mais, pessoal? Até queria falar alguns aspectos que a gente já levantou, mas ainda não está nesse material, que é no caso da quarentena, né, o do empregado submetido à quarentena, ou seja, com um atestado, só que ele tem que ficar afastado porque teve contato com alguém que tenha tido coronavírus comprovado. Nesse caso, o ônus permanece do empregador, né? Porque o afastamento não é em função da vontade dele nem da vontade do outro. E no caso do comprovado de que a pessoa está com coronavírus, entra na questão do benefício, como normalmente entraria. Então, se ele ficou doente durante 15 dias, é pago pela empresa. Após os 15 dias, é pago pelo INSS. Agora, uma questão também que a gente tem que levar muito em consideração é que se ultrapassar os 15 dias, e como o funcionamento dos órgãos não está muito legal, e me parece que esse pedido de benefício tem sido feito por e-mail, por um canal de comunicação, o empregado não conseguindo o benefício do INSS, nós entramos aí numa situação que a gente chama limbo previdenciário, né? Que, na dúvida, quem paga é o empregador. Tá bom. Alguém mais, gente? Fábio, eu queria fazer uma colocação também de ordem prática. Hoje eu recebi, eu sei que aqui a gente está com muita gente do varejo e que tem muitas lojas, e hoje mesmo, pela manhã, eu recebi uma ligação de um cliente dizendo que ele tinha 30 contratos de experiência que iriam vencer e ele iria aproveitar como um vencimento do contrato para não renovar e aí ele já reduziria aí o quadro de funcionários dele. E a pergunta dele foi a seguinte: André, eu não vou renovar esses contratos, mas eu não quero tirar dinheiro do caixa agora e eu não quero pagar esses contratos agora. Existe alguma possibilidade? E a resposta é, teoricamente, qualquer rescisão contratual, você tem um prazo para pagamento. Mas a solução que foi dada, que eu dei para ele, foi que a gente procure a comissão de conciliação prévia, o sindicato, porque lá você consegue parcelar o valor da rescisão. É claro que você tem que pagar uma taxa lá para o sindicato, mas o sindicato consegue mediar isso para que você não tire o valor do caixa todo de uma vez. Então, você consegue parcelar essa rescisão dele. Tá? Vocês poderiam, acho que nessa linha, Rapidinho, só batendo um pouquinho nessa decisão, que é importante, tá? O tribunal aqui do TRT 11ª Região, é muito
muito cuidado com isso. Homologação de rescisão em comissão de conciliação prévia tem sido anulado. 11ª região tem anulado. Então, bastante cuidado com isso. Tá? Rescisão, não. Qualquer outro acordo, sim. Mas rescisão, hoje, o nosso tribunal está sendo muito rígido quanto a isso. E o Ministério Público do Trabalho também. Então, só corrigindo esse fato, entendo, peço até desculpa se fui até um pouco grosseiro, mas o TRT anula essas decisões. E o Ministério Público do Trabalho vai em cima desses casos. Tá? Então, voltando, só uma contribuição mesmo. Pessoal, quero complementar a questão do FGTS. Posso, Fábio? Claro, a palavra é sua. O FGTS que está prorrogado é o da Folha, tá? Só um alerta, porque eu tenho recebido também perguntas dos clientes achando que vão demitir e que a GRRF não precisa pagar. Então, eu acho que cabe um alerta que o FGTS prorrogado é o da Folha e que o FGTS das rescisões deve ser pago no prazo previsto para a rescisão, tá? Não se enquadra na prorrogação a GRRF, que é sobre rescisões. Tá, eu vou aproveitar para a gente tem mais 3 minutinhos. Quem gostaria de compartilhar das 3 bancas, que tipo de demanda que vocês mais têm recebido aí? Bom, nós temos recebido muita demanda desses ajustes, né? Porque como são diversas modalidades, então você só tem aquela coisa, né? Vou demitir, vou suspender, vou dar férias. E temos um monte de outras possibilidades, né? Fazer a contingência da folha. Já entrando numa seara que não é a trabalhista, nós temos sido acionados muito para a questão de revisão de contrato, né? Das condições em função da mudança realmente do panorama e na revisão de financiamento, de cláusulas de financiamento, que eu acho que até não sei qual foi dos colegas que falou sobre isso. Mas, basicamente, são essas 3 questões. Tá, eu estou com uma pergunta que chegou agora, eu vou pedir para o doutor André responder e para a doutora Roberta complementar ou fazer um contraponto aí. Eu não sei se ela é respondível. Qual que é a melhor saída? Eu sei quem é o cliente, é uma fábrica, tá? Qual que é a melhor saída? E essa fábrica, o cenário é o seguinte, ela produz para outras empresas, então ela está na cadeia de empresas que fazem produto final, e essas empresas já sinalizaram que vão fechar até 15 de abril, 20 de abril, me parece. O que é melhor? Férias coletivas, adiantamento de férias ou banco de horas? Isso. Ou adiantamento de férias individuais. Não sei se é possível responder com o caso genérico, né? Fábio, eu acho que a gente teria que analisar a situação dela, né? Eu tenho clientes que são fábrica e que já me fizeram essa pergunta. Então, isso vai depender muito da demanda que talvez ela fique reprimida e você precise lá na frente acelerar. Porque se for necessário acelerar essa demanda lá na frente, eu acho que o banco de horas é uma boa opção, né? Nesse momento. Então, isso vai depender realmente da dinâmica da empresa, né? Se ela vai ter essa demanda reprimida ou não. Lembrando que o banco de horas com a MP, ele tem validade aí por mais 18 meses, tá? Então, a empresa vai ter 18 meses para usar essas horas num pico, no eventual pico de produção. Então, isso vai depender realmente da demanda dela, né? Mas as férias coletivas são válidas, o adiantamento das férias individuais também é válido. Alguém pode dar alguma opinião sobre a questão no caso, né, da força maior, o caso fortuito, nas relações contratuais? Né? Devem estar falando muito de aluguel, enfim, algum fornecedor. Quem pode trazer alguma luz nesse sentido? O que eu entendo assim? Nos casos de pandemia, né, a força maior ela é mais vinculada a situações da natureza, então tragédias naturais,
enchentes e questões relacionadas à natureza, né? A pandemia, ela fica entre uma e outra e ela é caracterizada como força maior. E acaba, quer dizer, que são duas abordagens diferentes, mas que no fundo acabam tendo o mesmo resultado. Aí, isso, doutora. A minha sugestão nesse caso, caso fortuito, força maior, teoria da previsibilidade, tudo isso que afeta a execução do contrato e o deixa inexequível, precisam necessariamente ser analisados pelo judiciário. Isso, Eu não recomendo que ninguém rescinda contrato de forma unilateral ou sem qualquer tipo de medida. Ou faz uma negociação com o seu fornecedor, com o seu contratado, ou você faz a rescisão pela via judicial. É um risco muito grande. A gente não sabe como o judiciário vai se comportar com essa legislação civil. É um fato totalmente atípico, mas, enfim, há previsão. Seja da teoria da imprevisibilidade, seja do caso fortuito ou força maior, o Código Civil tem previsão para isso. Sim. Agora, como o judiciário vai enfrentar isso é a minha preocupação, porque ainda mais o judiciário do Amazonas. Então, só para puxar um pouquinho o tema sobre a questão do caso fortuito da força maior, que a pergunta foi minha, o que tem ocorrido muito aqui no Amazonas, pelo menos eu que acabo conversando com muitos dos lojistas, e faço a função de advogado, mas eu sou advogado aposentado praticamente, então sou mais empresário que advogado, mas muita gente acaba me procurando. Então, a preocupação de muitos lojistas é principalmente a questão de aluguel de shopping. Tá? Então, os aluguéis de shopping estão sendo... o shopping, por exemplo, Shopping Manauara, que é um shopping grande aqui do Amazonas, fechou no dia 23, só vai retornar em 15 dias. E a negociação desse valor contratual, o Manauara está isolado. E já começaram a surgir algumas decisões judiciais, já tiveram 2 processos específicos de lojistas pedindo suspensão de FPP, redução do aluguel proporcional. Então, a minha pergunta vai mais em cima disso. Qual o posicionamento de vocês contra essa questão específica de aluguel no caso de caso fortuito e força maior, já que a gente verifica que muita gente acabou sendo pega de calça curta nesse período? Não, totalmente cabível, tá Rodrigo? Agora, como tu bem observaste, são sempre decisões judiciais. Ninguém está tomando ato isolado de não pagar ou de notificar administrativamente dizendo que não vai pagar. Tem que se socorrer do judiciário, vai ter que, nesse momento, usar o advogado para ajuizar e tem muita possibilidade de vitória, tá? Aluguel de shopping, enfim, o aluguel como um todo, né? Se você... Todas as condicionantes que você utilizava, que levavam em conta faturamento, movimentação, quantidade de público, estão aniquiladas e lhe permitem tomar essa atitude. Então, shopping é o número 1. Mas também serve para loja de rua, serve para outro tipo de contrato. Mas pela via judicial. Ninguém faz nada de notificação administrativa. Está respondido. Sim. Professor Itamar, eu queria fazer um arremate ao que o Charão falou. Vou te abrir aí. 30 segundos, professor, por favor. Não é nada importante. Pode seguir. Então, passo a palavra para o Paulucci. Quem tiver dúvidas, pode mandar para mim, eu encaminho para as bancas. Então, quero aqui agradecer muito a colaboração das 3 bancas, a disponibilidade em contribuir com o grupo, e passo para o Paulucci fazer o encerramento aí. Bem, pessoal, como a gente viu, são várias alternativas, vários caminhos, e algumas decisões têm que ser tomadas, contando que eu ainda não me considero pronto para tomar as decisões relacionadas à questão tributária e à questão trabalhista, porque existem algumas dúvidas e há coisas que estão em aberto. O que eu recomendo é que todos estejam muito atentos a tudo isso que vai sair, né? Contando que já saiu uma medida provisória no começo da semana e foi revogada, agora vai sair a outra. Então, existe uma incerteza política do que vai vigorar e o que fica. Tem uma disputa grande entre o governo federal e os governos estaduais, mas a gente tem que estar muito atento e bem assessorado
para tomar a decisão e tomar as medidas com o seu advogado e com o seu contador, que eles vão ser peças fundamentais para você ter velocidade e assertividade na decisão que vai tomar. Mas eu considero que estratégico agora é aguardar e ter tudo muito bem mapeado. Um exemplo do que eu já fiz, eu estou mapeando, eu tenho 160 funcionários, eu estou mapeando todos aqueles que estão no grupo de risco. Eu acredito que eu tenho aí uns 10% que pode ser classificado em grupo de risco, inclusive avaliando quem é fumante, quem tem asma, quem tem bronquite, que vai ser classificado como grupo de risco. Isso porque eu tenho expectativa que haja uma decisão que seja o que eles estão chamando de lockdown vertical e, eventualmente, eu vou pegar essa população de grupo de risco e vou tratar de forma especial. Eu gostaria de colocá-los pelo INSS, que foi uma tese que o doutor André comentou. Mas eu já estou me preparando e buscando informações para que, assim que sair a medida, eu tomar uma decisão muito rápida. Eu acho que aí a velocidade vai ser importante. Mas, no momento, a gente tem que estudar e mapear e tentar nos enquadrar em cada uma das situações. Por isso que o trabalho da doutora Roberta é muito bacana para auxiliar nesse enquadramento e é algo que a gente está trabalhando também aqui em Manaus para auxiliar as empresas a entender as alternativas e tomarem a melhor decisão rapidamente. Paulucci, obrigado pela participação. Eu vou me permitir, me surgiu agora uma dúvida, você falou do lockdown vertical, né? A gente caminhando para o lockdown vertical, os grupos de riscos são grupos de risco direto, né? Agora imagina, por exemplo, o teu caso, né, Paulucci, que tem um filho com uma questão. Você é grupo de risco ou não? Como será que vai ser compreendido, classificado? Se você é grupo de risco pela sua situação ou pela situação do que você tem na sua casa? O que será que a classificação de grupo de risco, né? Uma dúvida que eu tenho uma funcionária que já me procurou e, apesar dela não estar no grupo de risco, ela falou que toma conta da mãe dela, que é uma senhora de quase 90 anos acamada. Ela não pode chegar lá gripada que ela vai matar a mãe dela. Então, eu tenho essa dúvida também. Eu estou tentando mapear todas as questões para classificar e poder categorizar os meus funcionários entre grupo de risco e não grupo de risco, mas são dúvidas absolutamente pertinentes. Só para esclarecer um pouquinho mais, o que a gente entende atualmente, o grupo de risco é o grupo daquelas pessoas que têm sintomas, né? Quer dizer, são aquelas pessoas que têm alguma fragilidade e que estão disponíveis, quer dizer, estão mais expostas, né, a ter o vírus e, tendo o vírus, tendo uma situação mais difícil de recuperação. No caso de uma funcionária que cuida da mãe e ela eventualmente suspeita de alguma coisa, aí seria o caso de quarentena. Ela não é grupo de risco. É o caso só do isolamento pela quarentena. Agora, também é uma coisa bastante preocupante, porque qual vai ser o instrumento fidedigno para a empresa de que ela tem necessidade de estar em quarentena? Essa é a grande dificuldade, né? Então, realmente quem tem grupo de risco, o risco ele é individual. Então, quem é de grupo de risco é a mãe, né? Ela pode estar na quarentena. E aí é ruim porque é o empregador que arca com todo o salário e a gente tem que estar muito bem configurado de que realmente há necessidade dela participar da quarentena. Então tá bom, gente. Eu vou encerrar porque eu tenho um compromisso de 1 hora, estourou em 10 minutos. Amanhã vejo vocês. Vou trazer o professor Zeidan, que é residente na China, vai falar um pouco da segunda onda. E depois, tá? Como é que a gente se prepara para o depois? Ele vai falar um pouco da China também, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Abraço. Obrigado.